Bom dia, boa tarde, boa noite. Novos membros, novas membras do canal Help Química, seja bem-vindo, seja bem-vindas à sua segunda aula de revisão, né, que vai te preparar para o conteúdo de química que lhe aguarda. Pessoal, nessa segunda aula nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos continuar trabalhando com as potências de 10, mas agora nós vamos ver o caso de soma envolvendo potência de 10. Beleza? Bom, pessoal, se você está aqui nesse segundo vídeo e ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo não, vai lá, se inscreve e venha conosco aqui para mais esse conteúdo. Pessoal, a regrinha do soma, né, para nós somarmos com potência de 10 envolvida, você precisa ter em mente essa regra básica. Olha como ela está bem destacada aqui no seu material. Vírgula precisa estar debaixo de vírgula. Esse é o primeiro pré-requisito fundamental para nós trabalharmos aqui nesse curso. Bom, então para nós entendermos um pouquinho como que funciona essa criança, vamos ver aqui um exemplo, né? Eu vou te dar aqui algumas potências de 10 e eu vou querer que vocês realizem uma soma. Por exemplo, vamos pegar aqui já uma difícil, já de cara. 10 a menos 7 somada com 1,32 vezes 10 a menos 5. Então a gente tem que fazer essa soma aqui. Bom, primeira coisa de tudo, né, galera? O que nós vamos fazer aqui como via de regras então, né? Para nós fazermos essa soma, a gente tem que pensar de que qual dos dois é maior. Então, se a gente olhar bem aqui para esses dois números, nós vamos ver que 10 a menos 5 ele é maior do que 10 a menos 7, ou seja, a potência final ela tem que ter o valor próximo aqui de 10 a menos 5. Então, para nós conseguirmos executar essa soma, o que nós vamos precisar fazer aqui então? Nós vamos precisar converter esse 10 a menos 7 na potência de 10 a menos 5. E como nós vamos fazer isso, pessoal? A gente tem que lembrar de que como se do lado aqui desse 10 a menos 7 eu tivesse uma multiplicação por 1. Esse é o nosso primeiro pré-requisito fundamental, que vocês não podem entrar nessa playlist sem saber esse pedacinho aqui. Então, galera, uma vez que a gente fez isso, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com a vírgula, igual nós vimos na aula passada, ou para a direita ou para a esquerda, beleza? Então isso nós vimos na aula 1, né, aqui do revisional. E de acordo com que eu vou caminhar com a vírgula, eu vou ou aumentar ou elevar, né, ou diminuir o nosso expoente. Então é muito importante que você tenha visto a aula de número 1. Bom, então feita essa brincadeira então, o que eu vou fazer aqui, né? 10 a menos 7 é menor do que 10 a menos 1. Então eu vou precisar caminhar com a vírgula para a esquerda, porque eu tenho que elevar o meu expoente. Assim sendo, nós vamos ter a soma de 0,01 vezes 10 a menos 5 somado com 1,32 vezes 10 a menos 5. Nós não podemos esquecer, né, o nosso pré-requisito básico aqui é que ambas as potências têm que estar na mesma unidade. Então, quando eu tenho aqui 10 a menos 5 desse cara desse lado de cá, e quando eu tenho 10 a menos 5 nesse outro cara de cá, o que nós vamos fazer com essa soma? Nós vamos conservar a potência de 10. Então, antes de eu fazer a conta aqui, eu sei que meu resultado final vai ser algo aqui próximo de 10 a menos 5. Beleza, pessoal? Então, esse é um pré-requisito muito importante para essas transformações que nós vamos ver aqui. E agora, professor,
Agora, nós vamos usar essa regrinha. Vírgula embaixo de vírgula. Então, nós vamos ter 0,01 somado com 1,32. Como nós resolvemos essas contas? Ora, nós vamos resolver normal como se a vírgula não existisse ali. E aí a gente põe depois a vírgula embaixo da vírgula. Vamos lá, olha só. 1 somado com 2 dá 3. 0 somado com 3 dá 3. Vírgula embaixo de vírgula dá vírgula. E 0 somado com 1 dá 1. Então, qual que é o meu resultado final dessa potência de 10? 1,33 vezes 10 a menos 5. Facinho, pessoal? Sim! Então, essa transformaçãozinha, né, na potência de 10 é importante nós sabermos. Vamos fazer aqui um segundo exemplo, então, né, para nós ficarmos craques, sabudos aqui nesse conhecimento? Sim, sabudos, né? Daqui a pouco vocês estão querendo cancelar o Help Química por causa desse sabudo. Faz isso não. Vamos lá. Vamos fazer a soma aqui, então, de 3,71 vezes 10 a 2 com, sei lá, 0,54 multiplicado por 10 a menos 2. Tá bom? Então vamos fazer aqui esse primeiro lance. Olha só, galera. Eu tenho aqui uma soma envolvendo potências de 10. Ok? Para nós conseguir... Só mudar esse menos 2 aqui, tá, galera? Isso é muito feio. Para nós conseguirmos, então, realizarmos essa soma, qual que é o primeiro pré-requisito? Nós vamos colocar todos na mesma potência. E qual potência? Sempre a maior. Beleza, pessoal? Então, olha só, galera. Note que aqui o 10 a 2 ele é muito maior do que o 10 a menos 2. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar brincar com essa vírgula para transformarmos o 10 a menos 2 em 10 a 2. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui 3,71 vezes 10 a 2, beleza, galera? Somado com... Como que fica esse 0,54? O 10 a 2, ele é maior do que o 10 a menos 2. Ou seja, nós temos que elevar, nós temos que caminhar com a vírgula para a esquerda. Ok, galera? Então, quantas casas para a esquerda? Ora, vamos lá, vamos fazer aqui juntos aqui, ó. 0,54. É o que nós temos, tudo isso multiplicado vezes 10 a menos 2. Vou colocar aqui, ó. 0,54, tudo isso multiplicado por 10 a menos 2. Se eu caminhar com a vírgula uma casa para a esquerda, isso daqui vai para 10 a menos 1. Se eu caminhar com uma casa para a esquerda novamente, vai para 0. Se eu caminhar mais uma casa da vírgula para a esquerda, vai para 10 a mais 1. Nossa, está ficando engarranchado. 10 a mais 1. E se eu caminhar mais uma casa, minha canetinha não quer sair. E se eu caminhar aqui mais uma casa, aí eu cheguei a 10 a mais 2. Ou seja, para eu poder fazer essa soma, eu tenho que somar com 0,00054. Então são 0,0000, não que de 0, 54 vezes 10 a 2. Então, tá aqui a minha conversão na potência de 10. Depois vocês conferem aí para ver se eu não errei aqui. Questão de 0 às vezes confunde a gente. Beleza, galera? Bom, fizemos então aqui toda essa brincadeira, fizemos essa transformação, levamos esse cara. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos manter a potência de 10. Então, eu nem sei aí do resultado final, mas eu sei que eu vou fazer o quê? Eu vou manter a potência de 10. Então, meu resultado final, que eu ainda não sei quantos que ele vai dar, mas eu sei que tem que ser algo aqui, ó, que vai dar
10 a 2. Lembra que o maior, no caso da soma, ele vai prevalecer. E como que nós resolvemos agora a outra conta? Vírgula embaixo de vírgula. Então a gente tem 3,71 e 0, quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4 zeros depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. É isso aí, 4 zeros depois da vírgula. Eu ponho 54. Ah, professor, como que a gente resolve isso aqui agora? É como se depois desse número 1 eu tivesse 0, 0, 0 e 0. Como nós vamos resolver agora essa criança? 0 com mais 4 dá 4. 0 com mais 5 dá 5. 0 com mais 0 dá 0. 0 com mais 0 dá 0. 1 com mais 0 dá 1. 7 com mais 0 dá 7. 3 com mais 0 dá 3. Ou seja, o resultado final ele é 3,710054 multiplicado por 10 a 2. Só que, tem um pulo do gato aqui agora, galera. Esse pulo do gato, ele é fundamental. Por quê? O nosso resultado final, ele tem que ser expresso de acordo com o menor número de algarismos significativos, ou seja, todo número que tem um significado real, de modo que 0 que esteja à esquerda, ele não tem valor real, ele não é um algarismo significativo. Então, por exemplo, se eu for olhar aqui o 0,54, eu tenho apenas 2 algarismos significativos, que eu vou abreviar como AS. No caso aqui, ó, do 3,71, eu tenho 3 algarismos significativos. Ixi, agora deu ruim. O que a gente faz agora? Presta atenção. O menor número aqui no item B, o menor número de algarismos significativos está no item B. Eu tenho apenas 2 algarismos significativos, correto? Ou seja, essa soma aqui, esse resultado final, ele também tem que ter 2 algarismos significativos. De modo que eu não posso ter esse resultado aqui, 3,710054. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos. Não posso. Então, a gente tem que olhar esse último algarismo aqui, que vem depois do algarismo significativo, e aplicar aquela regrinha que nós vimos na aula passada. Se ele é maior do que 5, a gente arredonda para cima. Maior ou igual nesse caso. Se ele é menor do que 5, a gente arredonda para baixo. Ou, no caso, se for 5, se mantém. Como aqui, repara bem uma coisa, como aqui nós temos 3,71, opa, o número 1 aqui, ele é o quê? Ele tende a ser menor. Então, se fosse com 3 algarismos significativos, o resultado final seria 3,70, com 0 expresso. Como não pode ter 3 algarismos significativos, o nosso resultado final ele vai ser expresso somente da forma 3,7 vezes 10 a 2, ou seja, nós mantivemos aqui, nós respeitamos aqui nesse resultado final, que é o que está expresso em vermelho, nós respeitamos a regrinha do algarismo significativo, fazendo uma soma e mantendo o menor número de algarismos significativos. Isso, galera, é muito importante para alguns probleminhas que vocês vão ver aqui para frente em química. Beleza? Bom, então nós só estamos começando o nosso Heavy aqui, tá, galera? Nós vimos o caso de soma. Próxima aula eu vou trabalhar com vocês caso envolvendo subtração. Deixe seu joinha aqui nesse vídeo, compartilhe aí com os coleguinhas nas redes sociais. Vamos ajudar o Help Química a crescer. Muito obrigado por assistir essa aula.